Olá, sou Rowena. Já te disseram que você não fazia parte da família depois que venderam a sua casa de infância pelas suas costas? A minha família me apagou da nossa história, da nossa legado. Mas eu não fiquei em silêncio. Comprei de volta a casa da qual eles me expulsaram e a transformei em algo que eles jamais poderiam ignorar. Antes de mergulharmos nesta história de traição, silêncio e drama familiar, me diga a que horas você está ouvindo e de onde você é. Deixe nos comentários, vamos começar. Eu não voltava para casa há 8 meses. A última vez que caminhei pela entrada da propriedade dos Bundy foi no dia de ação de graças, e meu nome ainda estava gravado na placa da caixa de correio cuidadosamente aninhado sob o nome da família Bundy. Agora aquela placa havia desaparecido, substituída por uma chapa de latão polido que dizia apenas residência particular. Eu não deveria ter me surpreendido. Eu já sabia a mensagem por trás daquela escolha, só não sabia o quão alto eles a fariam ressoar. A mensagem de texto chegou 3 horas antes, sem explicação, apenas reunião de família obrigatória, desenvolvimento, não se atrase. Nada de oi querida ou espero que esteja bem. Apenas o tom característico dos Bundy comanda expectativa e controle. Quando estacionei a entrada já estava lotada o novo Escalade de Celeste, o Tesla presunçoso de Travis, o BMW impecável da mamãe. Todos estavam lá. Claro que estavam. Tinham algo a celebrar meu exílio. A porta da frente se abriu antes mesmo que eu levantasse a mão para bater. Meu pai estava lá em seu suéter borgonha favorito, aquele que ele usava para grandes anúncios de família. Seus braços estavam cruzados. Você está atrasada, ele disse. São 18h58. Nesta família, na hora, já é tarde demais. Eu o segui para dentro sem dizer uma palavra. O ar na sala de estar era denso não de comida ou calor, mas do tipo de tensão que se agarra às paredes. Todos já estavam sentados como em um tribunal. Celeste, Dália e Travis em um sofá, cada um parecendo ter ensaiado suas falas. Mamãe sentou-se perto da lareira, as costas retas, as mãos cruzadas, como se estivesse esperando o início da missa. Uma estranha que eu não reconhecia, uma mulher em um terno azul marinho com uma mandíbula afiada e dentes brancos, sentou-se ao lado de Celeste. Uma advogada. Havia uma cadeira sobrando uma única poltrona colocada diretamente em frente a todos os outros, de frente para o tribunal, de frente para o julgamento. Sente-se, disse papai. Eu não me movi. O que é isso? Celeste pigarreou e a mulher ao lado dela abriu uma pasta. Meu nome é Wendy Strauss. Fui contratada para facilitar um assunto legal em nome da família Bundy. Wendy deslizou um documento grosso pela mesa de centro. Seu tom era clínico, como se estivesse lendo uma lista de compras. Este é um aviso formal de desassociação familiar. Inclui a remoção da herança, a revogação do acesso a bens da família e a dissolução completa das obrigações familiares com efeito imediato. Espere o quê? Minha voz não tremeu. Eu não lhes daria essa satisfação. Não é pessoal, disse Dália, evitando meus olhos. Não é pessoal. Olhei para o papel, o jargão jurídico ridículo dançando na minha frente deserdada, apagada, exilada, tudo envolto em linguagem de advogado e impresso em papel de linho de alta qualidade. Travis finalmente falou. Você fez suas escolhas, Ho. Seguiu seu próprio caminho. Começou essa coisinha de artesanato. Não é uma coisinha, eu disse. Você escolheu o glitter em vez do crescimento. Celeste me interrompeu. Minha mandíbula se cerrou. Você quer dizer que eu não escolhi a sua versão de sucesso. Mamãe finalmente levantou o olhar. Seus lábios estavam apertados, mas sua voz era fria. Nós te demos tudo. Escola particular, tutores contatos. Você escolheu desperdiçar tudo em uma pistola de cola. Eu respirei fundo. Vocês nunca perguntaram o que eu estava realmente fazendo. Não importa agora, papai interveio. Assine os papéis. Torne isso oficial. Por um momento, ninguém respirou. Peguei a caneta. Minha mão não tremeu. Minha assinatura parecia limpa. Final. Wendy pegou as páginas de volta, com um leve aceno de cabeça. Eu me levantei ajeitando meu casaco. Eles pensaram que eu choraria, imploraria, pediria uma segunda chance, mas eu não lhes dei isso. Ao me virar para a porta, olhei para todos eles. Vocês estão tão obcecados com o nome da família, com a reputação, com o legado. Mas nenhum de vocês jamais perguntou o que eu construí, o que sacrifiquei, o que me tornei. Mamãe estremeceu um pouco, um brilho fugaz em seus olhos, mas ela não disse nada. Saí sem olhar para trás. O frio lá fora foi um alívio. Cheguei ao meu carro, destranquei-o e sentei por um longo momento. Meu telefone zumbiu. Uma notificação de venda. Outro pedido personalizado. $3.000. Lustre reciclado artesanal. Meus dedos pairaram sobre a tela. Então outro zumbido. Outro pedido. Então, mais um. Os números piscavam como minúsculos vagalumes. Cada um deles um lembrete de que fora daquela casa venenosa alguém valorizava o que eu fazia, o que eu criava com minhas próprias mãos. Olhei para a casa, suas janelas brilhando com um calor selecionado, mas por dentro eram mais frias que o vento do Colorado. Eles pensaram que iriam simplesmente me expulsar esta noite.
O que eles não sabiam é que eu os havia deixado há muito tempo. Eles não me quebraram. Eles apenas me deram permissão para parar de fingir que eu ainda pertencia. 3 dias se passaram. Eu continuava dizendo a mim mesma que não sentia nada, que os papéis que assinei eram apenas isso, papéis. Que eu não havia perdido nada que valesse a pena lamentar. Mas toda manhã eu acordava para o silêncio. Aquele tipo que não apenas se instala ao seu redor, mas penetra na sua pele. Naquela tarde, decidi caminhar. Não levei as chaves do carro. Não planejei uma rota. Apenas saí do meu apartamento e comecei a andar passando por árvores familiares, a livraria da esquina com o toldo verde lascado e o pequeno jardim onde as crianças da vizinhança uma vez deixaram pedras pintadas. Não pretendia passar pela casa, mas meus pés tinham vontade própria, refazendo velhas memórias incrustadas no concreto. E lá estava ela, a Casa Bundy, a casa da minha infância, exceto que agora parecia errada. Não apenas fria, mas estranha, como se eu nunca tivesse morado lá. As cortinas haviam sido trocadas. Nada de renda floral. Uma nova caixa de correio. O capacho de boas-vindas havia sumido. E no gramado perfeitamente aparado, uma placa branca se erguia como um tapa na cara, à venda. Visitas particulares apenas com agendamento. Meu peito se esvaziou. Fiquei congelada, mal conseguindo respirar. Eles nem sequer esperaram uma semana. Não houve mensagem, telefonema, aviso, apenas isso. Recuei lentamente, então peguei meu telefone e pesquisei o endereço. E lá estava ao vivo em todos os sites de listagem completo, com uma apresentação de slides de fotos brilhantes e retocadas. Percorri o carrossel, meus dedos tremendo. Meu quarto agora estava rotulado como suíte de hóspedes. O mural que pintei aos 16 anos havia assumido pintado em um bege estéril. A cozinha... Deus a cozinha. Eu a havia ajudado a reformar durante a faculdade. Escolhi os azulejos e instalei os puxadores dos armários com minhas próprias mãos. Eu até gravei minhas iniciais na rodapé atrás da despensa e as selei eu mesma. Sumiu. Tudo. Olhei mais de perto. Cada foto de família havia sido removida ou editada. Na foto de férias em Aspen, eu estava completamente cortada, como se nunca tivesse estado ali rindo naquele casaco vermelho. A descrição na parte inferior dizia: charmosa casa de 3 quartos perfeita para receber a família em feriados. Família. A palavra raspou minhas costelas como vidro. Eu não era sequer uma nota de rodapé mais. Rolei até o nome do corretor, tirei uma captura de tela, depois outra da foto do meu antigo quarto da cozinha e daquele maldito tapete da sala de estar que a mamãe sempre odiou, mas guardava. Eles não apenas me deserdaram, eles me esfregaram. Eles estavam me enterrando enquanto eu ainda respirava. Continuei andando. Não sabia para onde estava indo até chegar à beira da cidade, perto da trilha do lago. Sentei-me em um banco e olhei para o telefone, as imagens me encarando como uma apresentação de slides de um funeral para alguém ainda vivo. Enviei as capturas de tela para mim mesma. Assunto: eles me apagaram. Então, sem hesitação, acrescentei: vamos ver o que acontece quando eu reescrever a escritura. Não chorei. Não gritei. A queimação não precisava de uma plateia. Eles cometeram um erro. Assumiram que o silêncio significava derrota. Mas esqueceram que eu havia aprendido a construir com pedaços quebrados. Que toda vez que eles cortavam minhas asas, eu coletava as penas. E desta vez eu tinha o suficiente para voar direto pela tempestade. Na manhã seguinte, pulei o café e fui direto para a organização das prateleiras do estúdio. Não porque precisassem, mas porque eu precisava. Minhas mãos precisavam ficar ocupadas, meus pensamentos distraídos. Mas quanto mais eu tentava me concentrar, mais alto a dor em meu peito latejava. Tirei uma caixa de armazenamento de plástico rotulada Arquivos Antigos e abri a tampa. Registros de impostos, cartas de rejeição da escola de arte, boletins escolares da infância. Todos os detritos de um passado que eu pensava ter arquivado. Então eu vi um longo envelope marfim aninhado entre um folheto de feira de arte desatualizado e um pacote de contas de serviços públicos do meu primeiro apartamento. O endereço do remetente era em relevo dourado, Fundação Nacional para Criadores Emergentes. O carimbo dos Correios era de 10 anos atrás, talvez mais. Meu fôlego engatou, sentei-me no chão abrindo-o cuidadosamente. O papel dentro era grosso, texturizado, ainda impecável. Prezada senhorita Rowena Bundy, temos o prazer de informar que a senhorita foi premiada com a Bolsa Global de Sustentabilidade de 2008. As palavras embaçaram. Uma bolsa integral, mentoria internacional, exposição na Europa, financiamento para lançar uma linha de design. Eu li e reli, mas não mudou. Eu havia sido escolhida. Eu havia vencido. Só que eu nunca soube. Olhei para o carimbo dos Correios novamente. Eu teria 17 anos no último ano do ensino médio, logo depois que eu enviei aquela entrada meu design de estante de livros reciclada para o concurso nacional.
Lembro-me de ter ficado acordada até tarde na garagem lixando aquelas tábuas empenadas, cortando cada uma à mão com uma serra que meu avô me deixou. Lembro-me de ter enviado o formulário eu mesma e então nada. Semanas se passaram. Continuei verificando a caixa de correio. Meus pais me disseram que era bobagem esperar. Você fez o seu melhor, minha mãe havia dito. Hora de começar a pensar nas inscrições para a faculdade de negócios. Eu nunca recebi uma carta porque ela nunca me deu. Naquele mesmo ano, Celeste foi aceita em uma faculdade particular em Boston. Eles fizeram uma festa de jantar inteira para ela. Papai fez um discurso. Mamãe comprou uma mala com as iniciais dela. Eles nunca mais mencionaram minha estante de livros. Olhei para a carta, minhas mãos tremendo, agora não de choque, mas de uma fúria que havia ficado congelada por tanto tempo que se dissolveu em algo mais profundo, traição. Nunca foi sobre capacidade, sempre foi sobre controle. Coloquei a carta delicadamente no chão. Levantei-me e caminhei até minha estação de desenho. A luz do sol entrava pelas janelas do estúdio, refletindo nas esculturas de cobre na prateleira. Peguei uma folha em branco de papel texturizado e a prendi na prancheta. Então outra. Gotejei cera de abelha derretida nas bordas, queimei a ponta levemente com um isqueiro. Esta peça não seria bonita, seria a verdade. Esbocei o contorno de uma mulher com a boca selada costurada com linha, mas os olhos ardendo com algo desafiador. Chamei-a de A Silenciada, uma escultura de resistência de todas as coisas que nunca pude dizer. Não chorei. Eu não precisava porque agora eu sabia que isso não era novo. Eles não começaram a me quebrar na semana passada. Eles começaram há muito tempo quando jogaram fora meu primeiro sonho e me disseram que eu era melhor sem ele. Quando roubaram aquela carta, eles plantaram a primeira semente do meu silêncio. Mas a piada era deles. Aquele silêncio se tornou estratégia. E a partir disso, construí tudo o que eles nunca viram surgir. Eu não planejava trabalhar até tarde naquela noite, mas o silêncio tem uma maneira estranha de extrair a verdade de você. Com as luzes do estúdio projetando longas sombras e o cheiro de cola de cedro pairando no ar, perdi a noção do tempo, minhas mãos moldando uma delicada estrutura de aço reaproveitado. A encomenda era para um cliente particular, alguém que havia visto meu trabalho em uma revista de sustentabilidade e insistiu em uma peça personalizada. Era uma escultura que ficaria acima da lareira deles, linhas limpas, elegância recuperada e inquestionavelmente ousada. Tudo o que nunca me foi permitido ser na infância. O toque do meu telefone me tirou do fluxo. Uma mensagem de voz da minha mãe. Olhei para a notificação, o polegar pairando. Então apertei play. A voz dela era calma. Calma demais, como a superfície de um lago escondendo algo sombrio logo abaixo. Vimos seu nome mencionado em um daqueles sites. Estilo de vida é algo assim. Parece que você tem estado ocupada. Projeto bonitinho, Rowena. Você poderia ter tido uma carreira de verdade a esta altura. O silêncio que se seguiu pareceu mais afiado do que o cinzel na minha mão. Uma carreira de verdade. Aquilo não era um elogio. Era uma crítica a um lembrete cirúrgico de que não importa o quão longe eu tivesse chegado aos olhos deles, eu ainda estava brincando na terra. Ainda era apenas a artística que nunca soube quando crescer. Mas não era novidade. Na faculdade, depois que recusei um estágio de marketing, na concessionária do papai, lembro-me dela dizendo: "Isso não é uma vida, Rowena. Isso é uma fase. Você não tem 13 anos." Quando recebi meu primeiro convite para uma exposição solo, ela disse: "Que legal, mas você já pensou em voltar para a escola para algo mais estável?" E quando comprei meu primeiro espaço de estúdio, ela nem sequer reconheceu o contrato, apenas perguntou se eu ainda estava colando lixo em coisas. Cada frase se sobrepunha como tinta em madeira podre, fina, quebradiça, fácil de rachar. A porta do estúdio rangeu e Eve entrou segurando um saco de papel pardo e um suporte para a bebida. "Você não come desde o almoço. Não me faça te envergonhar com um pad thai." Eu não me movi, apenas apertei o replay e a deixei ouvir. Ela piscou então, largou a sacola sem dizer uma palavra. "Projeto bonitinho", ela murmurou. "O que você é, uma criança com palitos de picolé? Se o seu sucesso os ameaça, isso diz mais sobre eles do que sobre você." Deixei as palavras ecoarem. Então, lentamente, abri meu laptop e puxei meu painel de negócios. Ivy se inclinou enquanto os números piscavam na tela, contagens de pedidos, receita trimestral, colaborações aguardando aprovação. "Espere!" ela disse, a voz suavizando. "Você fez isso no mês passado." Eu assenti. E no mês anterior, e no anterior. Então mostrei a ela o e-mail sobre o qual eu não havia contado a ninguém. Uma oferta de colaboração exclusiva de um dos maiores varejistas de luxo ecológicos do país. Destaque na vitrine e lançamento nacional, meu nome em cada peça. Eve olhou para mim como se eu tivesse acabado de confessar que escondia uma segunda identidade. "Você tem guardado isso?" Dei de ombros. Não parecia real ainda. "É mais do que real. É revolucionário. Então quando você vai parar de se esconder?"
Olhei para a escultura à minha frente, ainda inacabada, ainda frágil, mas mantendo a forma. Em breve, eu disse baixinho, mas não até que eu a torne inegável. O sorriso dela se alargou. Deixe-me adivinhar, você tem um plano. Eu sempre tive. Eles simplesmente nunca o viram. Inclinei-me sobre o aço e comecei a soldar a base. Faíscas voaram suavemente, refletindo nos olhos de Ivy enquanto ela me observava recuperar não apenas metal, mas significado, porque o sucesso não era apenas um trabalho. Era a vingança silenciosa que eles nunca viram chegar. Depois que Ivy saiu, limpei o estúdio e deixei o silêncio se instalar novamente. O mundo lá fora havia adormecido, mas minha mente estava bem acordada, pulsando com algo que eu não me permitia sentir há muito tempo clareza. Eles riram do plano uma vez. Mas e se esse fosse o primeiro passo para levá-lo a sério? Abri meu laptop e cliquei em um antigo arquivo morto, um que eu não tocava há anos. A tela piscou, revelando pastas enterradas em poeira digital. Entre elas, um arquivo rotulado, proposta de transição para V, Rowena B. Cliquei para abrir e assim fui transportada de volta a 5 anos. A memória era vívida. Eu havia passado 6 meses pesquisando como a Bundy Motors, o orgulho de nossa família e uma concessionária arcaica poderia se adaptar ao futuro. Veículos elétricos, integração solar e incentivos comunitários. Era um projeto não apenas para sobreviver, mas para liderar. Lembro-me de ter impresso cópias encadernado-as com cuidado e caminhado para aquela sala de reuniões com nada além de esperança no peito. Eu apresentei para Celeste Gerald até Dahlia. Minha mãe permaneceu em silêncio, adicionando creme ao café como se não estivesse vendo sua filha oferecer-lhes ouro. Celeste havia explodido em risadas no meio da minha apresentação. Rowena, ela zombou. Nós vendemos cavalos vapor, não contos de fadas. Gerald não riu. Ele se recostou, juntou os dedos e disse: Isso não é algum blog de ativista. Isso é legado. Você não reescreve legado. Você o preserva. Então Dahlia ofereceu aquele sorriso falso e simpático que ela usava como perfume. Aquele tipo que te fazia sentir pior só de estar perto. Ninguém sequer tocou na pasta que eu lhes entreguei. Eles a deixaram na mesa quando saíram. De volta ao presente, olhei para aquela mesma proposta. Desatualizada agora, mas a estrutura era boa, muito boa. Levantei-me, preparei uma cafeteira de café forte e comecei a atualizá-la, projeções de mercado, incentivos governamentais para veículos elétricos, iniciativas de alcance local, tudo renovado. Adicionei um novo conceito de marca, Bundy recarregada, e criei mockups digitais de fachadas de lojas que mesclavam inovação com herança. Desta vez eu não estava fazendo isso por aprovação, estava fazendo porque eu podia. Meu telefone vibrou logo depois da meia-noite. Travis de todas as pessoas. Hesitei, então atendi. A voz dele era cautelosa. Ei, o que é? Eu não tinha paciência para gentilezas naquela noite. Ele pigarreou. Eles podem precisar de ajuda em breve. Acho que você deveria conversar com Celeste. Exalei pelo nariz lenta e deliberadamente. Ela teve a chance de ouvir, eu disse. Ele fez uma pausa, então murmurou. O papai não está muito bem. A concessionária está 30% para baixo. Não está bom. E agora eu deveria o quê chegar como um cão de resgate? Perguntei. Eles fecharam o portão, queimaram a ponte e salgaram o chão. Só estou dizendo. Ele divagou. Você sempre foi a que sabia como consertar as coisas. O silêncio entre nós era mais pesado do que a própria conversa. Não estou consertando nada, finalmente disse. Mas estou oferecendo algo. Antes que ele pudesse responder, desliguei. De volta ao meu laptop, finalizei o documento, revisei-o 2 vezes, converti-o em um elegante arquivo PDF, então redigi um e-mail para a caixa de entrada corporativa da Bundy Motors, sem gentilezas, sem introduções, apenas um assunto que dizia plantas que vocês queimaram ressuscitadas. Apertei enviar, sem segundas intenções, porque isso não era sobre vingança. Era sobre lembrá-los de quem eu era antes que eles tentassem me apagar. Quando Travis desligou, eu já sabia o que precisava fazer. Não havia emoção nem satisfação presunçosa, apenas precisão. Naquela noite, eu não fui dormir. Abri meu laptop, lancei a pasta criptografada que eu havia guardado por anos, e abri os documentos de uma LLC dormente que eu havia registrado quando ainda acreditava que um dia poderia precisar me proteger deles. O nome da LLC RWB Holdings, abreviação de Rowena Willow Bundy. Ninguém jamais a conectaria a mim a menos que eu quisesse. Na manhã seguinte, eu estava mexendo uma segunda xícara de café quando Naomi ligou. Ei, ela disse a voz baixa urgente. Está acontecendo. Eu não precisava que ela explicasse. A casa? Perguntei. Venda privada lista interna apenas. Você tem 2 dias. Eles estão tentando movê-la discretamente. Claro que estavam. Faça essa oferta, eu disse. Preço total sem negociação. E Naomi não use meu nome. Houve uma pausa na linha. Tem certeza? Nunca tive mais certeza. Naquela noite assinei o documento final com a espécie de facilidade que só vem de uma raiva preparada. Observei a tela piscar.
transação concluída, e as palavras título transferido para a RWB Holdings LLC apareceram. Assim a casa onde eu fui deserdada tornou-se minha. Eu não chorei, não liguei para ninguém. Abri uma garrafa de champanhe e servi uma única taça. Sem brinde, sem plateia, apenas o suave tilintar do cristal contra o granito e a efervescência subindo como um sopro de uma verdade enterrada. No dia seguinte, do outro lado da cidade, o telefone de Celeste zumbiu. Ela estava na metade de seu smoothie matinal quando a notificação apareceu. Atualização de propriedade status da casa Bundy, vendida. Eu não estava lá, mas podia imaginar sua expressão. Que droga! Ela provavelmente exclamou. O suspiro de Dália ecoou nos azulejos da cozinha. Vendido para quem? Travis deve ter ficado em silêncio. Talvez ele tenha começado a juntar as peças. Talvez não. Mas isso não importava porque mais tarde naquela semana estacionei a 3 quarteirões de distância e caminhei os últimos 100 metros sozinha. Meus passos diminuíram à medida que me aproximava da casa, agora minha silenciosa sob um céu cinzento do Colorado. Destranquei a porta com um novo código. O teclado apitou, uma vez, então abriu, como se nunca tivesse me trancado para fora. Dentro estava estéril vazio. Sem móveis, sem fotos de família. Apenas contornos tênues onde as memórias costumavam pairar. Entrei na cozinha, passei pela ilha onde Lenora costumava guardar seus bolos de limão. Passei pelo forno onde Gerald costumava assistir futebol enquanto esperava o jantar. Cheguei ao canto, ajoelhei-me e gentilmente puxei o acabamento do armário inferior. O painel de madeira cedeu ligeiramente o suficiente. Lá estavam elas, minhas iniciais RABB. 17 anos, um estilete e uma explosão de desafio. Ainda lá. Ainda minhas. Pressionei a palma da mão contra elas. Não em luto, não em reconhecimento. Então dei um passo para trás, respirei fundo e liguei para a Ivy. Ela atendeu no primeiro toque. Estou dentro, eu disse. Houve uma pausa. A casa, ela exalou bruscamente. Você está bem? Não estou aqui para chorar, eu disse. Estou aqui para construir. Entrei na sala de estar e olhei para as paredes nuas. Quero transformá-la em uma galeria, eu disse. Sem placas, sem nome, apenas arte feita de coisas que as pessoas jogam fora. Ivy ficou em silêncio por um longo segundo. Isso é poético pra caramba, ela finalmente disse. Permiti-me um sorriso. Ajustado certo. Então desligamos e eu fiquei ali em silêncio, ouvindo a casa respirar novamente. O chão rangeu em padrões familiares. A luz entrava pela mesma janela de vitral perto da escada. Mas agora, nada daquilo pertencia a eles. Era meu, e o que eles jogaram fora havia se tornado o começo da minha próxima obra-prima. Eu não anunciei. Não postei selfies ou cerimônias de corte de fita. Deixei a casa falar por si mesma. As janelas agora emolduravam arte local. As paredes do corredor exibiam peças esculpidas a partir de eletrônicos descartados e cacos de vitrais. Cada cômodo carregava seu próprio nome, cada tema enraizado na reapropriação. Mas o silêncio aparentemente os deixava nervosos. Começou sutilmente. Uma avaliação de 5 estrelas apareceu no Yelp. Trabalhei, aqui nunca fui pago. Eles mentem sobre sustentabilidade. Um vácuo. Eu pisquei rele e soube imediatamente eu nunca havia contratado esse nome. Nunca conheci essa pessoa. No almoço havia mais 5. À noite, Ivy entrou no estúdio segurando seu tablet como um detonador. Rio! Ela disse a voz tensa. Alguém está lançando uma campanha de difamação. Glassdoor, LinkedIn, até mesmo grupos de mães no Facebook local. Comentários alegando que eu roubei conceitos, que eu era uma fraude, uma patricinha sem talento real. O rosto de Ivy endureceu. Quer que eu investigue? Eu assenti uma vez. Deixe tudo limpo. Ela desapareceu no escritório enquanto eu me sentava sob a peça que intitulamos O Não Dito. Era uma silhueta pendurada na parede feita de cartas de amor rasgadas e espelhos fraturados. De repente parecia muito real. Uma hora depois, Ivy voltou os olhos semicerrados como se tivesse acabado de sair de uma sala de guerra. Adivinhe de qual Wi-Fi veio a primeira avaliação, ela disse. Da rede doméstica de Lenora Bundy. Olhei para ela sem palavras. E 2 das mensagens do LinkedIn, ela continuou, o mesmo IP do desktop da empresa de Gerald. O fôlego que saiu do meu peito não era surpresa, era confirmação. Eles não estavam apenas me apagando. Estavam tentando enterrar a coisa que eu construí das cinzas que me deixaram. Meu telefone zumbiu. Dália. Olhei para a tela e então abri a mensagem dela. Por favor, não torne isso público. Celeste não pode saber que estou te mandando mensagem. Não hesitei. Respondi com uma frase. Você permaneceu em silêncio quando eles me apagaram. Agora o silêncio não vai te proteger. As bolhas de digitação dela apareceram depois, desapareceram. Bloqueei meu telefone e o virei para baixo. Naquela noite, Julian, meu mentor de longa data e consultor de mídia, ligou. Rowena, ele disse.
Há um jornalista bisbilhotando, quer fazer uma reportagem, percebe o padrão de ataque. Ivy quer processar, eu disse. E você? Quero vencer. Ele ficou em silêncio por um instante. Então não ataque ainda. Deixe a galeria falar primeiro. No dia seguinte, postei uma imagem em todas as plataformas que eu tinha, sem texto, apenas uma única foto. A casa pintada reutilizada radiante. E no meio do quadro, na porta interna, uma citação escrita à mão emoldurada em vidro. Este era o lugar onde me apagaram. Agora é onde eu existo completamente. Sem tags, sem hashtags, sem chamada para a ação. Ao anoitecer, havia sido compartilhada 4.000 vezes. 2 dias depois, uma estudante da universidade local me marcou em um vídeo. Ela estava chorando no hall de entrada, filmando a exposição feita de contas médicas e espelhos quebrados. A legenda dizia: eu trouxe minha mãe. Não nos falamos há 3 anos. Ela segurou minha mão o tempo todo. Na manhã seguinte, acordei para uma nova enxurrada de avaliações falsas e um e-mail de uma jornalista chamada Micaela Foster, com o assunto: gostaria de compartilhar o seu lado. Olhei para ele por um longo tempo, porque isso não era mais apenas sobre a minha história. Eles ainda pensavam que o silêncio significava derrota. Eles ainda não haviam percebido que eu não voltei para pedir um lugar à mesa deles. Eu voltei para construir a minha própria, e a mesa já estava cheia. Ivy estava atrás da cortina com um fone de ouvido, seus olhos se movendo entre o cronômetro do palco e a entrada principal. Portas em 30, ela gesticulou. Eu assenti e recuei dando uma última olhada no espaço que costumava ser uma casa e agora não tinha um único vestígio de domesticidade. Meu quarto de infância havia se tornado uma câmara de luto, projetado ciclando imagens de filhas esquecidas, heranças distorcidas e esculturas de papel queimado sob luzes bruxuleantes. Tudo o que eles pensaram que descartaram, eu havia transformado em legado. Lá fora as pessoas enfileiravam-se na passarela, críticos e imprensa, amantes da arte vizinhos. Alguns vieram por curiosidade, outros vieram porque as hashtags os haviam alcançado. A filha esquecida, Dolly que sopará a verdade. Alguns trouxeram seus próprios distanciamentos familiares como bagagem. Eles finalmente estavam prontos para desempacotar. As portas se abriram. Em minutos, murmúrios varreram a casa transformada em galeria. Olhos se moviam de peça em peça. Um lustre de chaves enferrujadas rotulado Acesso Revogado. Uma escultura de talheres derretidos intitulada Alimentada até o Silêncio. E no centro, a instalação em que eu havia trabalhado por meses, os papéis de deserdamento chamuscados, documentos legais enrolados suspensos em vidro fundido, encerrados em aço. As pessoas choravam, algumas sussurravam, outras seguravam os braços umas das outras. Câmeras filmavam, jornalistas anotavam. Alguém ofegou ao ver o sobrenome gravado na base Band. E então ouvi os saltos clique, clique, clique. Não precisei me virar. Conhecia aqueles passos. Eu os ouvira em cozinhas e tribunais em casamentos para os quais não fui convidada. Lenora, Gerald, Celeste, Travis. Eles entraram como se ainda fossem donos do ar. Seus olhares percorriam as paredes como se as pinturas desmoronassem sob seu olhar. Elas não desmoronaram. Celeste me viu e veio em direção à peça central. Peguei o reflexo dela no vidro antes mesmo que ela abrisse a boca. Precisamos conversar, ela sibilou. Já estamos conversando, respondi mantendo a voz firme. E estamos em público do jeito que você gosta. A mandíbula dela se apertou. Você acha que esta exposição é justiça? Não, eu disse olhando ao redor, mas é memória. E a memória não pede permissão. Lenora puxou a manga de Gerald. Isso é humilhante. Eu não te convidei, eu disse. Mas você sempre foi boa em aparecer quando algo não era sobre você. Os olhos de Celeste brilharam. Você sempre foi um fardo, Rowena. Suspiros. Câmeras piscaram. O silêncio seguiu como uma cortina caindo. Atrás de mim, Ivy deu um passo à frente, sua mão gentilmente encontrando minhas costas. Eu não precisava de suas palavras para me manter firme. Virei-me apontando para a projeção final, meu nome queimando lentamente na parede superior da galeria, acima da escultura. O que você tentou esquecer, eu me tornei. Os Band permaneceram congelados por mais um pouco antes de se virarem e saírem sua partida mais silenciosa do que sua chegada. A porta clicou atrás deles, mas a sala não se acalmou. Aplausos começaram. Não estrondosos, não dramáticos, apenas honestos. Movidos. Mais tarde naquela noite, sentei-me sozinha na sala dos fundos. Outrora, a toca da família, agora o arquivo de ausências. Fotos de feriados em família, das quais eu havia sido cortada. Prêmios escolares nunca exibidos. Uma cadeira intencionalmente vazia. Observei uma senhora idosa pressionar gentilmente a mão contra o vidro entre ela e uma peça intitulada Mãe Indisponível. Seus olhos estavam cheios, sua boca tremia,
Ao lado dela, uma mulher mais jovem, talvez sua filha, estendeu a mão para a dela. Isso, a mulher sussurrou. Isso parece que foi feito para mim. Eu sorri silenciosamente enquanto as luzes da galeria diminuíam para o fechamento. Os bandes saíram em silêncio, mas o mundo já havia ouvido tudo. Semanas se passaram como ondas suaves e inquietas, mas rítmicas. O burburinho da mídia havia diminuído, mas a história nunca desapareceu. As pessoas ainda vinham à galeria, demoravam-se junto à escultura dos papéis de deserdamento queimados e sussurravam como se estivessem entrando em uma igreja feita de memória. A Phoenix Motors foi lançada discretamente sem fogos de artifício ou champanhe, mas com painéis solares e uma cerimônia de abertura silenciosa sob a luz do sol da manhã. A placa na frente não era chamativa. Dizia simplesmente Phoenix. Abaixo, letras menores soletravam mobilidade, memória, significado. Eu estava perto da entrada naquela manhã, observando uma fila de adolescentes entrando. Estagiários locais, parte do nosso programa de treinamento juvenil. Travis acenou enquanto explicava os novos modelos elétricos para eles. Ele havia mudado. Ou talvez, como eu, ele simplesmente havia abandonado a versão de si mesmo que havia jogado na defesa por muito tempo. Dentro Dália estava ajudando a montar o Centro de Artes Comunitário abrigado na antiga sala de conferências. Ela me viu e me deu um aceno silencioso. Não nos falávamos muito hoje em dia, mas havia algo curativo em nosso silêncio. Não era a ausência de palavras, mas a ausência de mentiras. Celeste não estava lá. Eu não perguntei. 2 dias antes do lançamento, uma carta havia chegado. Caligrafia letras de forma organizada que eu não via há anos. Rowena, não espero perdão. Só quero que você saiba que eu vi o que não consegui proteger. Sinto muito por não ter sido mais forte. Papai. Eu ali uma vez, então aguardei em um caderno. Não sabia se era um encerramento, mas era um reconhecimento. E às vezes isso é o máximo que se pode esperar de homens como Gerald. No dia seguinte ao lançamento, recebi a ligação. Lenora estava no hospital. Exaustão, palpitações cardíacas. Ivy foi quem atendeu o telefone e me transmitiu a mensagem. Acho que você deveria ir, ela disse suavemente. Eu fui. O quarto do hospital estava frio. Ela parecia menor do que eu lembrava. Trocamos pouquíssimas palavras. Ela abriu a boca uma vez talvez para dizer, sinto muito. Mas eu não esperei que saísse. Coloquei um único cravo branco na mesa de cabeceira e sussurrei. Esta não é uma reconciliação, é um adeus que eu controlo. Então saí. Dias depois, durante o lançamento da diretoria da Phoenix, no espaço da galeria, no andar de cima, tivemos um momento particular. A equipe principal se reuniu em torno da escultura que antes eram os papéis de deserdamento vidro fundido, agora em forma de uma fênix ressurgindo com as asas bem abertas. Caminhei até o forno de vidro, abri a escotilha de aço e deslizei uma réplica final dobrada do papel original. As chamas o pegaram, crepitaram e o engoliram. Observei-o derreter silenciosamente e constantemente, até que o documento que antes me privou da família se tornou parte de algo maior. Um novo brasão surgiu em seu lugar gravado abaixo, do que foi feito para me quebrar. Mais tarde naquela noite, fiquei sozinha no meu estúdio. Não trabalhando, não planejando, apenas respirando. Caminhei pela galeria, enquanto a equipe se preparava para fechar. As luzes diminuíram uma a uma, deixando apenas o brilho da escultura central. Meus dedos roçaram a parede, agora pintada em tons ricos e calmos, nada como as paredes em que cresci. Eles me apagaram de sua casa, sussurrei em voz alta. Então construí uma onde nunca precisei pedir para pertencer. Ivy se juntou a mim perto da porta da frente, seu casaco já vestido. Você os deixará entrar novamente? Ela perguntou. Virei-me para ela pensando por um longo momento. Algumas portas, uma vez fechadas, não precisam ser reabertas, eu disse. Elas podem se tornar paredes que sustentam o telhado. Nós sorrimos não em triunfo, mas em paz. Quando a última luz se apagou atrás de nós, olhei para trás uma última vez. Não recuperei minha família. Consegui algo melhor eu mesma inteira e sem vergonha. Às vezes a família em que nascemos se recusa a nos ver como realmente somos. Então construímos algo que eles não podem ignorar. Esta história não foi apenas sobre vingança. Foi sobre reapropriar identidade, dignidade e paz nos seus próprios termos. Você já teve que se afastar de pessoas que deveriam te amar. O que você reconstruiu a partir desse silêncio? Se histórias como esta sobre resiliência, verdade e drama familiar ressoam com você, certifique-se de se inscrever para mais. Há sempre mais por trás da superfície.